Hoje é a nossa 7ª aula. O que a gente vai falar hoje? Sobre os comportamentos que te conectam a relacionamentos abusivos, né? Você vai entender quais são os seus sabotadores que te prendem a relações tóxicas e você vai aprender a quebrar esse ciclo, tá? Por quê? Porque a gente já entendeu aqui, quem me acompanha aí já há um tempão, já sabe que a gente só se conecta no relacionamento tóxico porque a gente tem toxicidade dentro da gente, tá? Quais são essas toxicidades, né? São traumas, são introjeções, são formas de pensar, são sombras, um monte de coisa que te leva a isso. Por quê? Porque se você não tivesse isso, você simplesmente não se interessaria por essa pessoa tóxica. Você não se conectaria com ela, mas você se conecta. Então, isso significa que você precisa ser curada, né? E por que que isso é importante? Porque a partir do momento que você ganha consciência do seu comportamento, você muda, tá? Como que você muda? Você começa a ganhar consciência, por exemplo, que você se relaciona por carência. Então, no próximo relacionamento que você se interessar por um carinha, você vai parar e vai se perguntar: peraí, isso daí é amor ou é carência? Aí você vai perceber, é carência, então vou sair fora, né? Com isso, você vai ganhar inteligência emocional, autoconfiança e empoderamento e vai elevar a sua autoestima, tá? Então, vamos para o tema de hoje. 6 comportamentos que te levam a relacionamentos tóxicos, né? Primeiro, a gente precisa entender sobre o quê? A gente precisa entender sobre o conceito de introjeção, né? Quem já me assiste há algum tempo já cansou de me escutar falar sobre isso, né? O que que é introjeção? Introjeção são aquelas coisas que você pensa, né? É, mas que não são suas. Você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, na igreja, na escola, né? Então, por exemplo, quando a gente vê uma família onde todo mundo, o avô, o pai, os filhos, o neto, todo mundo é advogado, né? É muito comum que essa criança ela tenha aprendido o seguinte, que ela tem que ser advogada. Para quê? Para continuar o escritório da família. Família de médicos. Às vezes, esse profissional chega lá na frente e lá na frente vai e percebe o quê? Que está insatisfeito com a carreira e quer abandonar tudo para empreender, para montar um comércio, tá? Então, isso é introjeção. E, gente, todo mundo tem introjeção. Todo mundo, né? Então, se você aprendeu com a sua família, por exemplo, que você tem que casar e que você tem que ter filhos, porque mulher de valor, todas as mulheres de valor são casadas, não existe mulher de valor solteira. Quando você está solteira é porque você não tem valor, isso pode ser uma introjeção, tá? Então, esse é um conceito muito importante para você entender os seus comportamentos. Mas é óbvio, gente, que a gente só consegue identificar o que é meu, né? E o que é enraizado, né? O que foi introjetado em mim através de um processo terapêutico, tá? A gente não vai conseguir identificar aqui quais são as suas introjeções a partir de uma aulinha que você assiste. Não, é um buraco muito mais fundo. Você só vai conseguir identificar isso através de um processo terapêutico. Então, assim, é... tem uma surpresa, né? Que eu vou dar um pitaco hoje. No mês que vem, eu vou lançar um grupo terapêutico para vocês, né? Então, aqui a gente faz aulas, a gente fala só sobre conteúdo. Já é bom? No grupo terapêutico, a gente vai trabalhar isso, o que precisa ser mudado, tá? Então, no grupo terapêutico, a gente entra no inconsciente, que é uma mudança mais profunda. Isso vou lançar no mês que vem. Então, já estou falando aí para vocês ficarem atentas que no mês que vem eu vou abrir vaga para vocês participarem. E vai ser um valor super acessível, todo mundo vai poder participar, tá? Outra coisa que vocês precisam prestar atenção. De onde vem isso, né? Isso pode vir da sua criação, dos seus padrões familiares, tá? Isso pode ser uma influência da religião, né? Isso também pode vir de uma sociedade patriarcal e machista.
Então, todos esses pensamentos que a gente tem, vêm de tudo isso, tá? E muitas vezes, isso tira o nosso empoderamento feminino, tira a nossa força feminina, porque a gente começa a pensar, né, a gente começa a agir para agradar o outro, para suprir as necessidades do outro e não mais as nossas. Então, isso é uma coisa super importante para vocês observarem, tá? E aí, mulheres, vamos lá aos comportamentos que te levam a relações abusivas, né? Primeiro comportamento, a romantização da submissão e do sofrimento. O que que é isso? Né? Vamos para as novelas, vamos para as músicas, para os pagodes. Qual é sempre a mesma história? A mocinha sofre a novela inteira pelo mocinho. E no final eles acabam felizes para sempre. Mas ela sofre a vida inteira. E aí ela sofre, e ela faz de tudo por aquele amor, e aí durante aquilo ela consegue se relacionar com aquela pessoa, ela consegue ficar com aquela pessoa. Qual é a história das músicas? As músicas, os pagodes, eles sempre trazem uma história de que a mulher está sofrendo, de que a mulher foi traída, de que o homem, né, tem duas mulheres e tudo bem. Sempre a mesma história. E aí o que que acontece? Isso daí são introjeções que você está recebendo, né? De forma inconsciente, você está aderindo aquilo para você e você não está percebendo. Por quê? Porque você sai do seu trabalho todo dia, chega em casa, a primeira coisa que você faz é ligar a TV e assistir a novela da Globo, né? Então a gente precisa começar a refletir sobre o que vocês assistem, sobre o que vocês escutam. Porque, gente, vocês estão absorvendo essas coisas, tá? Infelizmente é assim, vocês estão absorvendo essas coisas. Então, se vocês querem evoluir e se vocês querem mudar a vida de vocês, vocês precisam começar a selecionar mais o que vocês estão colocando para dentro de vocês. Ah, mas Luciene, eu vou parar de assistir a novela da Globo? Vai, e vai assistir coisas que tenha mais a ver com a pessoa que você quer se tornar. Para quê? Para que você comece a absorver, você comece a aderir e você comece a se imaginar numa outra realidade no seu futuro. Você comece a co-criar uma outra realidade no futuro. Porque, assim, é daí que vem o pensamento da mulher de que nenhum homem presta, todo homem trai. Por quê? Na novela, todos os homens têm duas mulheres. E ele fica a novela inteira em dúvida entre duas. E a boazinha, a história é sempre a mesma. A boazinha que sofre é a que termina com ele no final. Aí o que que você faz na sua vida? Na sua vida você fica sendo a boazinha, aceitando manipulação, aceitando humilhação, aceitando qualquer relacionamento tóxico. Por quê? Porque você acredita que no final você vai ficar com ele, tá? Então, começa a observar isso, a selecionar isso, tá? Não deixa mais qualquer coisa entrar para dentro da sua casa, para dentro da sua mente. Então, esse é o primeiro comportamento. Segundo comportamento, falta de inteligência emocional, autoconhecimento e conhecimento de como funciona a vida, tá? O que que eu estou querendo dizer com isso? Muitas mulheres não sabem nada sobre inteligência emocional, não sabem nada sobre relacionamento tóxico, não sabem identificar o que é um relacionamento tóxico, não sabem identificar o que é uma manipulação psicológica. E, gente, é muito fácil identificar. Tem coisas assim muito simples que as pessoas manipuladoras fazem no ato que estão te conhecendo e você não sabe identificar por quê. Porque você está acostumada a deixar para lá, a não colocar maldade no que está acontecendo, que muitas vezes é uma coisa muito cruel, tá? A mulher, ela não sabe colocar limites, tá? Não tem capacidade de dar limites. Muitas mulheres não sabem expressar
E às vezes não sabe, aí às vezes o buraco é até muito mais fundo do que isso. Por isso que precisa participar do grupo terapêutico para a gente conseguir trabalhar o inconsciente, porque às vezes a pessoa não sabe expressar o que sente, porque não sabe identificar o que sente, tá? Isso é muito comum. Isso eu vejo diariamente no meu consultório com todos os clientes que chegam na psicoterapia. Todos, homem, mulher, todo mundo que chega na psicoterapia, quando está me trazendo uma situação e eu pergunto: "O que que você está sentindo?", a pessoa não sabe, tá? E aí, enquanto você não aprender isso, enquanto você não começar a identificar isso, isso vai te levar para relacionamento tóxico. Porque, assim, a mulher que está conectada com o seu feminino, é... Obrigada, querida. Saudade de você também. Que bom. Que bom te ver aqui de novo também, tá? Obrigada. A mulher que está conectada com o seu feminino, ela começa a sentir que tem alguma coisa estranha, tá? É só sentir. Às vezes ainda nem conseguiu identificar que tem um relacionamento tóxico ali, que tem uma manipulação. Ela começa primeiro a sentir, ela sente um mal-estar, e aí ela começa a prestar atenção. Ela começando a prestar atenção, ela identifica tudo. Então, o segundo comportamento que te leva ao relacionamento tóxico é a falta de inteligência emocional. Então, vocês têm que começar a buscar isso. Como fazer isso? Como? Buscando coisas que vão te dar autoconhecimento, além do que a gente faz aqui, tá? Por que além do que a gente faz aqui? Além do que a gente faz aqui, porque tem que ser coisas que vão acessar o seu inconsciente. Por exemplo, o grupo terapêutico que eu abro vagas no mês que vem. Terceiro comportamento que te leva para um relacionamento tóxico. Qual é o terceiro comportamento, meus amores? É o medo de julgamento e a pressão social, tá? Como que é isso? A gente vive numa sociedade onde casamento e relacionamentos são altamente importantes. Existe uma pressão social para principalmente as mulheres. Isso acontece muito mais com as mulheres do que com os homens. Existe uma pressão social para que a mulher tenha um homem, que a mulher tenha um namorado, depois que tem um namorado, para que tenha um casamento, depois que tem um casamento, para que tenha filho. Essa pressão social é muito mais profunda na mulher do que nos homens, né? Porque tem uma coisa na mulher que é a mulher tem que ter um homem para ser protegida. A mulher tem que ter um homem para cuidar dela. Tem uma coisa na sociedade de incapacitar a mulher. A mulher não é capaz de se cuidar sozinha, de tomar suas decisões sozinha, de estar sozinha. Então, existe essa pressão social por um relacionamento, né? E aí, o que que acontece com a mulher? Quando a mulher ela não se enquadra naquele padrão, ela fica com medo do julgamento. Ela se conecta aqui. Sou uma fracassada, porque eu não tenho um relacionamento. Não sou interessante, porque não tenho um homem, então eu não sou uma mulher interessante, tá? E aí, o que que acontece? Quando você tem isso, né, você vai aceitar qualquer coisa. Então, qualquer pessoa que aparecer para você, você vai aceitar, você vai ficar simplesmente para não passar por esse julgamento, tá? Simplesmente pelo medo de ficar sozinha, tá? E aí é que tá os relacionamentos tóxicos, você vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí, gente, tem uma pessoa, uma das minhas alunas, olha que história interessante. Bom, eu já escutei de uma aluna minha falar o seguinte: eu tinha vergonha de chegar nas festas de família sozinha. Ela falou isso. E aí ela falou que ela tinha vergonha, por quê? Porque ela já tinha sido separada 3 vezes. Ela era a única das primas, das mulheres da idade dela, da geração dela na família, que havia se separado 3 vezes. Todas as outras primas tinham casado direitinho, estava lá com o primeiro marido a vida inteira.
e ela já estava a terceira vez estando separada. E aí, essa mulher, na época, ela entrou num desespero, num desespero, num desespero, porque ela estava com 40 anos, porque ela precisava casar, porque ela precisava ter filho. O que que aconteceu? Ela casou pelo medo do julgamento, pelo medo, pela pressão social, pelo medo, pela dificuldade, né, de se conectar com esse sentimento de se sentir fracassada. Ela se casou de novo. E o que que aconteceu? Agora, anos depois, ela se separou do quarto casamento. Percebe? E aí agora, quando ela se separa desse quarto casamento, ela fala assim: caiu a ficha. Caiu a ficha, né? Hoje eu tô com 50 anos e caiu a ficha de que na época eu casei, não foi por amor, foi por desespero, foi por carência. E o meu marido casou também não foi por amor, foi para ter uma mulher que cuidasse dos filhos dele. Olha que coisa delicada. Olha que coisa triste, né? Então, isso é uma outra coisa que te leva a relacionamentos tóxicos também, tá? É, o medo de julgamento e a pressão social. Quarto comportamento que te leva a relacionamentos tóxicos, crenças limitantes. Quais crenças limitantes são essas? Eu preciso ter um relacionamento para ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu tiver um relacionamento. Essa mulher, ela pensava dessa forma, que só seria feliz se ela tivesse um relacionamento. Medo de ficar sozinha é uma outra crença, é isso mesmo. Ter filho é o meu sonho. Eu não sou digna de ser amada. Vocês acreditam nisso, gente? Que um monte de mulher acredita que não é digna de ser amada? Essa parte de eu não sou digna de ser amada, isso é uma coisa que está mais no profundo no inconsciente, tá? Isso é uma coisa que muitas de vocês têm, mas que vocês não vão conseguir se dar conta de que vocês têm essa crença, porque está lá muito profundo no inconsciente. Mas a maioria das mulheres acredita que não é digna de ser amada, tá? Outra crença. É melhor estar com alguém do que sozinha antes só do que mal acompanhada? Não, quer dizer, é outra crença, mas não tem a ver com isso, não. É aquela crença de. Qual é a crença? Aquela crença ruim com ele, pior sem ele. Um monte de mulher fala isso. Ruim com ele, mas pior sem ele. Se eu não tiver ele, como que vai ser? Vai ser pior nisso, naquilo, vai ser pior de pagar o aluguel, vai ser pior para criar os filhos, vai ser pior para um monte de coisa. E não, vamos lá. Quando você tem filhos e você não se separa porque você pensa ruim com ele, pior sem ele, como que eu vou fazer para criar essas crianças sozinhas? Né? Não é só você que está sofrendo nesse relacionamento, são as crianças também. As crianças estão absorvendo, mesmo que vocês não briguem na frente das crianças, as crianças estão absorvendo tudo o que está acontecendo, tá? E elas estão adquirindo a introjeção de que casamento não é bom, de que casamento não é feliz, porque elas estão vendo o casamento dos pais delas infeliz, e elas já estão construindo para o futuro delas casamento infelizes. Percebe como o buraco é fundo? Né? É muito profundo isso, é muito fundo essas crenças que a gente pensa. A gente pensa que não é nada demais, mas a história é muito mais profunda. Outra crença eu posso mudá-lo com amor. Quando o nosso filho nascer, ele muda. Quando casar, ele muda. Quando o filho nascer, ele para de beber, porque vai ver o amor incondicional. Quando casar, né? Isso tem muito das famílias com tradição patriarcal. O seguinte: o meu filho rebelde que só apronta, que faz alguma coisa, precisa arrumar uma mulher para dar jeito nele. Não, gente. Mulher nenhuma é UTI de manutenção de homem, né? Não pode acreditar que vocês vão dar jeito no homem. Não, vocês não servem para isso. Se os pais não conseguiram educar, não é a mulher que tem que educar. A mulher tem que ser mulher, tem que ser esposa, não mãe, educadora de um homem, tá?
Uma outra crença, eu sou responsável pela felicidade dele. Como que a gente percebe essa crença da responsabilidade pela felicidade? Quando você percebe que se ele fica triste, você fica tentando fazer de tudo para deixar ele feliz. Se ele está preocupado, você tenta acalmar ele. Se ele está ansioso, você tenta fazer. Quando você está o tempo todo tentando fazer alguma coisa para minimizar o sentimento dele, você também não é responsável sobre isso, sobre os sentimentos do outro. Outra crença. Eu nunca encontrei alguém melhor. Ele é o melhor de todos os meus namorados. Ele é o melhor de todos os meus maridos, né? Não tem essa mulher dos 4 casamentos, 4 separações? Ela falava assim, antes dela decidir pela separação, ela falava assim, mas ele é o melhor de todos os maridos que eu tive. E aí, gente, essa frase ela tá errada, né? Ela tá muito errônea. Esse homem, ele não é o melhor de todos. Ele é o menos pior de todos. Você está classificando ele de forma errada. Você está classificando ele no melhor, mas você não conhece o que é melhor. Como você vai classificar ele num padrão que você não conhece? Você tem que classificar ele no padrão que você conhece. Você conhece relacionamentos ruins, relacionamentos piores. Então, esse daqui é o menos pior dos piores. Percebe como é diferente? Né? Porque quando a gente vai falando assim, ele é o melhor de todos, a gente vai ficando, né? É... Relacionamentos são difíceis, é normal sofrer. Não, isso é coisa de novela da Globo, de novela mexicana. Não, você não tem que sofrer, tá? Se ele me critica, é porque eu mereço. Também não é assim, né? Isso está muito nas mulheres que se culpam excessivamente, né? As mulheres recebem alguma crítica, algum comentário, ela já pega, ela já absorve aquilo, né? E ela se responsabiliza. Um monte de mulher é assim. Por quê? Lembra no comecinho da nossa aula, o que que eu falei? Antes da gente ir para o tema de hoje, a gente precisa entender alguns tópicos importantes. Quais são os tópicos? As introjeções. De onde vêm as introjeções? As introjeções vêm das religiões, vêm dos nossos pais, do que a gente aprende, não só os pais, né, mas do que a gente aprende com a família, vem de uma sociedade que tem um conceito machista e patriarcal. Porque quando a gente ganha consciência que tem isso, o que que acontece? Quando você vai para o mundo, você vai se perceber. E aí, se percebendo, você vai falar assim, e já estou tentando mudar ele de novo. Já estou tentando mudar o meu relacionamento de novo. Não, não tenho que fazer isso, tá? Você tem que o tempo todo olhar para os seus comportamentos e mudar os seus comportamentos. O que mais, né? Eu não consigo viver sem ele, né? É uma outra crença que te leva a relacionamento tóxico, né? Eu não consigo viver sem ele. E na verdade, né, gente, você não consegue viver sem comida, né? Se você ficar um tempo sem comida, você realmente não vai conseguir viver, né? Você não consegue viver sem algumas coisas, mas sem uma pessoa, né? Principalmente um relacionamento tóxico, você consegue viver sim. A questão aí é que você está tão enraizada num padrão comportamental doentio que você precisa, isso é compulsão, isso é vício. Você precisa se alimentar disso. É a mesma coisa que drogas, que vício em drogas, é a mesma coisa que vício em álcool. O que que acontece com aquela pessoa viciada, né? Viciada em álcool, em drogas, em cigarro, né? A pessoa não consegue, né? A pessoa precisa beber todo dia. Se ela ficar um dia sem beber, o que que acontece? Ela começa a passar mal, ter crise de abstinência, tremer, até que ela faça um tratamento, né? Se reequilibre, mude o comportamento. É a mesma coisa com o amor. Você tem as suas feridas emocionais que estão lá no seu inconsciente, tá? E aí, quando esse relacionamento é tóxico, o que que acontece? Alimenta essas feridas emocionais. Por isso que você fica.
né? Então, isso é outra crença. Homens são assim mesmo, homem é tudo igual, todo homem trai. O que está acontecendo? Você, de forma inconsciente, você está buscando essa pessoa para justificar a sua crença, tá? Amor é sacrifício? Não, amor não tem que ser sacrifício, né? Ou aquele amor lá que a gente assistiu quando a gente era criancinha com os filmes da Disney, aquilo é tudo adoecedor, não é para ser assim, né? Porque, na verdade, os filmes da Disney são lindos, mas tem uma história muito tóxica por trás ali. Qualquer dia eu vou trazer a discussão de alguns dos filmes aqui pra gente. Tem histórias muito tóxicas ali, entendeu? E a gente percebe como a gente vai ganhando introjeções e a gente vai aprendendo de formas erradas, tá? Quinto comportamento é a dependência financeira, tá? E aí, gente, essa dependência financeira, ela só existe porque antes dela existe uma dependência emocional. Você não se permite ser dependente financeiramente quando você já não é dependente emocional. Toda mulher precisa ter o seu trabalho, ter o seu recurso financeiro. Ah, mas Luciene, ele ganha 10 vezes mais que eu. O que eu ganho não dá para pagar o meu valor de aluguel. Se eu pagar uma empregada, vai sair muito mais caro do que eu ganho. Eu devo trabalhar? Deve, deve. Toda mulher tem que ter o seu recurso financeiro, mesmo que esse recurso financeiro sirva só para pagar a unha, num primeiro momento, tá? Deve. Por quê? Porque a dependência financeira, ela vai te colocar numa dependência onde o outro vai poder fazer tudo o que quiser com você. Você vai começar a depender do outro para tudo, né? Então, reflita sobre isso, né? Você vai ter que começar a pedir ao outro dinheiro até para sua unha. E se por acaso, e naquelas situações onde vocês brigam e ele quer punir e não te dá dinheiro para você fazer a unha, só para te punir, para te colocar de castigo? Entendeu? É importante a gente refletir sobre isso. Então, toda mulher, para ser dona de si, ela tem que ter os seus recursos financeiros, por mínimo que sejam, tá? Precisa ter alguma coisa, tá? Precisa fazer alguma coisa fora do lar, tá? Não só o trabalho no lar. Sexto comportamento, falta de exemplos saudáveis, né? A gente não tem exemplos saudáveis de relacionamento, né? A gente não tem exemplos saudáveis de relacionamentos na nossa família, né? Nos meios de casais que a gente vê, que a gente vive. A gente não tem isso, a gente não enxerga isso. A gente olha para a TV, a gente não vê nenhum relacionamento saudável. Então, é como se essa realidade ela não existisse. E a partir do momento que essa realidade não existe, o que acontece? A gente se conecta a uma realidade de relacionamentos tóxicos, porque é só isso que existe. É só isso que a gente aprendeu, é só isso que a gente introjetou. Então, por isso que o tempo todo a gente tem que estar vendo o que eu estou aprendendo, o que eu estou absorvendo, como que são as pessoas que eu estou andando, como que eles pensam, como que eles agem. São pessoas respeitosas, são pessoas eticamente correto com o outro, né? Correto no seu relacionamento. Como que são suas amigas? Como que são seus amigos? Como que é esse meio, né? Se você está num meio onde tem muito onde todas as suas amigas traem, olha o que você está absorvendo, você está aprendendo. Olha como está sendo a troca. Então, buscar exemplos saudáveis, buscar se relacionar com casais que você admira, que você queira aprender, tá? Essa troca é importante. E aí, mulheres, hoje a gente falou sobre os 6 comportamentos que te conectam a relacionamentos tóxicos.